Muito bom dia a todos. Iniciamos agora o nosso evento de lançamento da Resolução 03 da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar no dia de hoje todos os advogados pelo seu dia, e não foi uma mera coincidência o lançamento dessa resolução exatamente nesse dia, até porque já era o nosso entendimento que a advocacia, como um dos principais agentes dentro da arbitragem, precisava de ter uma regulamentação, algo que trouxesse um maior conforto ao exercício pleno da profissão dentro dos procedimentos de arbitragem. Gostaria, então, de cumprimentar os colegas que estão aqui na sala compartilhando comigo, aqueles que estão nos acompanhando também pelo nosso canal lá no Facebook, o canal da CBMAI, e dizer também, antes de passar a palavra aqui ao nosso coordenador operacional, doutor Asdrubal Júnior, que a CBMAI ela vem se preocupando já há algum tempo em modernizar as suas regras, os seus regulamentos, tabelas e etc. Tanto que em 2019, depois de algum tempo, nós fizemos uma atualização no nosso regulamento de arbitragem, trazendo uma série de inovações que eu vou comentar ao término, e eu tenho certeza que o Asdrubal também vai passar por elas, até porque ele também fez parte desse comitê que incentivou e que nos ajudou a modernizar esses instrumentos. Lançamos esse ano a Resolução 01, que fala sobre ainda a questão da pandemia, da realização de audiências de forma preferencial, de forma virtual, ao passo que alguns lugares aí do nosso continente chamado Brasil já há uma flexibilidade maior, já há uma segurança maior para a realização de audiências de forma presencial, mas ainda adotamos a forma preferencial de forma virtual. Fizemos também, recentemente, o lançamento da Resolução 02, também, eu julgo, uma inovação no mercado para o bom andamento da arbitragem, e hoje nós vamos tratar da Resolução 03, a Resolução 03 que está diretamente afeta o trabalho do advogado, ao conforto das partes dentro de um procedimento de arbitragem, principalmente aqueles procedimentos onde há um grau de complexidade maior. Então, Asdrubal, eu lhe passo a palavra, né? Você que vai fazer a apresentação dessa resolução, inclusive aqui eu faço o registro, né, como o autor intelectual dela, né, quem fez os primeiros traços dessa resolução aqui juntamente com a gente, para a gente poder lapidar e ter uma resolução que se adeque às necessidades do mercado. Então, Asdrubal, a palavra está contigo. Eduardo, muito obrigado, cumprimentando aqui a coordenação geral e nacional da CBMAI, na pessoa do Eduardo Vieira, a quem agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre esta nova resolução que vem ao encontro dos anseios da advocacia brasileira, não tenho dúvida disso. Quero, evidentemente, cumprimentar as advogadas e os advogados brasileiros que hoje comemoram o seu dia, né? É merecido que realmente sejam abraçados, acolhidos. Tem sido uma luta muito difícil da advocacia no país, não só pelas dificuldades naturais que decorrem do funcionamento da justiça, da atuação também em todos os segmentos extrajudiciais, mas também até pela luta cotidiana de prestígio às prerrogativas do advogado, prestígio, naturalmente, ao exercício da ampla defesa e, evidentemente, pelas dificuldades também de consolidação, sobrevivência do profissional em um mercado tão competitivo quanto é. Então, são lutadores e guerreiros
vencedores e estão realmente de parabéns. E a resolução que, por hora, estamos lançando nessa manhã é uma resolução que reconhece efetivamente a importância da advocacia no seio da arbitragem, a importância do papel que desempenham na construção da solução que no tribunal arbitral os árbitros vão edificar na formação da sua convicção. Então, o papel fundamental que o advogado tem nesta missão de contribuir para a construção dos elementos persuasivos e, portanto, da formação da convicção dos próprios árbitros e, naturalmente, tentando dar à arbitragem uma amplitude maior. Um movimento que a gente tem percebido no desenvolvimento da arbitragem no Brasil, que houve muito caminho de burocratização do procedimento de arbitragem. A arbitragem foi ficando, nos últimos anos, um pouco mais parecido com o próprio Poder Judiciário, inclusive em algumas dificuldades e, em alguns aspectos, até mais restritiva do que o próprio desenvolvimento do processo judicial, e exatamente a resolução tenta ir no foco dessas dificuldades e restrições para poder dar uma amplitude de acesso muito maior das partes, através de seus advogados, aos árbitros e, naturalmente, para contribuir com a formação da convicção. Então, esse é um passo de extrema importância, tentar dar simplicidade à arbitragem, tentar tornar ela mais ágil, eficiente e, naturalmente, dar aquele ar que faz o sentido da arbitragem, de ser um processo onde se colherá uma sentença única e recorrível, de que realmente maximize ao extremo todas as oportunidades do exercício da defesa para contribuir na formação da convicção e para que dê sentido à ideia de um procedimento da qual se colha uma sentença que não se poderá recorrer, ou seja, maximizar a oportunidade da ampla defesa e o pleno exercício do ofício da advocacia sem dúvida nenhuma, convergir com a ideia de um procedimento em que se colherá uma sentença irrecorrível. Então, os fundamentos desta resolução estão baseados exatamente nisso, em reconhecer essas dificuldades e tentar superar esse caminho que algumas instituições acabaram por fazer de burocratizar processos. Os processos vão ficando, às vezes, mais longos, mais complexos, e não complexo pela disputa em si, mas complexo pela forma como são realizados. Ou seja, a gente deve retirar isso, porque são virtudes que se espera da arbitragem, características que a sociedade anseia e, por isso, quer escolher outro caminho, e escolher o caminho da arbitragem, então cria a expectativa de agilidade, de simplicidade, de plenitude de defesa, de todas as condições favoráveis para que, de fato, se possa exercer com qualidade a discussão e gerar a maturidade relevante e necessária para que aqueles que vão julgar julguem com o maior acerto possível, ou seja, com muito mais chances de ser feliz na sua conclusão, porque tudo de oportunidade que se pôde ter se ofereceu para que as partes pudessem arregimentar seus argumentos, suas teses, e tivessem todas as oportunidades de o fazer com a intensidade e a profundidade que entendem adequado e razoável para apresentar suas ponderações. Então, a resolução quer vir exatamente preencher esse vazio, quer que a arbitragem tenha essa simplicidade. Uma das dificuldades que se via observando e no dia a dia, já com muitos anos militando aí em várias arbitragens, a gente percebia que os advogados querem ter acesso aos árbitros. Eles querem ter acesso, é uma necessidade que eles têm. E, de certo modo, essa necessidade de ter acesso aos árbitros
não é porque querem qualquer conduta que não seja adequada, ética, correta, não é porque querem ultrapassar os limites do razoável, do bom senso, os limites da atuação proba. Não por isso, mas porque querem maximizar exatamente o exercício da defesa, né? Preocupados, sobretudo, com a ideia de que terá uma sentença da qual não podem recorrer. Isso acabou, por muitos anos, sendo deixado de lado, negligenciado, ou isso era feito de maneira absolutamente informal, e o que acabava assim aí a informalidade ao extremo, uma coisa quase que clandestina que poderia acontecer, essa sim maximizava a chance de alguma conduta que proporcionasse uma postura não adequada, uma postura que ferisse a ética e a razoabilidade. Então, na escuridão da possibilidade dos profissionais terem acesso aos árbitros, é que morava o maior perigo de uma atuação que não fosse a mais proba republicana possível. Então, trazer luz a essa possibilidade é exatamente dar as condições de acesso mais efetiva, maximizar o exercício da defesa, respeitar as prerrogativas da advocacia e, assim, dar uma proximidade. Então, a resolução 03, a exemplo do que foi a resolução 02, lançada cerca de um mês atrás, onde permitia o acesso, onde permite lá na 2 o acesso das partes na hora de escolher o árbitro, o acesso a uma entrevista prévia com o potencial árbitro que possa ser escolhido depois de uma triagem, ou seja, uma possibilidade de ter a convicção de que o árbitro escolhido é um árbitro tecnicamente competente, da confiança delas, para que possa desempenhar seu mistério com muita qualidade, profundidade. Então, a exemplo de prestigiar a ideia de que o artigo 13 da Lei de Arbitragem fala que o árbitro deve ser da confiança das partes, é um exemplo, permitiu o acesso ao potencial árbitro. Na resolução 03, quer-se fazer isso no curso da arbitragem, né? Então, nos considerandos desta resolução, fala os pontos centrais, ou seja, de que deve-se assegurar o princípio da ampla defesa, que orienta todo e qualquer processo na ordem jurídica brasileira, deve reconhecer que as partes, embora a lei de arbitragem não obrigue a estarem assistidas por advogados, mas o que na prática tem se mostrado que claramente as partes são acompanhadas por advogados, mas quer-se reconhecer que esse é um direito delas. E sendo o direito delas de ser assistida por advogados, o que se confirma em praticamente 100% dos casos que acontece, todas elas estão efetivamente assistidas por advogados. Então, sendo o direito delas estarem assistidos pelos advogados, que aqueles direitos que são próprios da advocacia, para exercer com a melhor qualidade possível a sua missão, que é munus público, que eles possam, inclusive, ter as oportunidades de acesso aos julgadores, assim como o próprio Estatuto da Advocacia reconhece que, efetivamente, os advogados têm o direito de acesso aos julgadores em qualquer tribunal do país. Primeira a última instância, os advogados têm direito de acesso e os magistrados devem, de alguma maneira, franquear esse acesso, viabilizar. Isso tem sido sempre uma recorrente preocupação, porque mesmo no Poder Judiciário, nem sempre isso é facilitado, às vezes se tem muita dificuldade desse acesso, e aí ele quer ter a oportunidade de ter o acesso, e não porque ele quer fazer qualquer atitude que não seja ética ou correta, mas porque, ao contrário disso, ele quer fazer aquilo que o seu mistério lhe coloca como missão, que é exercer à plenitude o seu papel de defesa. Argumentar, expor, apresentar, chamar a atenção dos aspectos fundamentais da tese que está defendendo, do caso que está
representando, então ele quer fazer isso, e o Estatuto dos Advogados já reconhece esse direito. Só que lá nos tribunais públicos, é claro, vamos agora voltar um pouquinho antes da pandemia, porque a pandemia fez essa regra, essa lógica, naturalmente, ser claramente afetada. Mas nos tribunais, você tem os juízes que estão em seu gabinete, os desembargadores, os ministros em seus respectivos gabinetes, e o advogado, então, sabe como procurá-los, como chegar a eles, e aqueles que reconhecem, né, e agem da forma correta, vão receber os advogados, vão ouvir suas ponderações e vão receber o advogado individualmente, unilateralmente. Ele não vai marcar uma audiência para chamar o outro lado para receber o advogado. Esse é um direito que não está condicionado a ter que ter a participação do outro lado neste momento. Mas, dentro dessa configuração física que se tem no Poder Judiciário, existe um local certo onde o advogado pode ir, né? Um gabinete onde ele sabe onde procurar e etc. Claro que agora, com a pandemia, isso foi gravemente afetado, e aí a procura dos advogados aos magistrados para poderem fazer a sua, vamos dizer assim, a sua apresentação, ainda que de modo informal, mas fazer a sua interlocução com o magistrado, sofreu as dificuldades do mundo ter se transformado tão rapidamente em decorrência da pandemia, e aí ele tem que fazer um agendamento, às vezes a conversa é só virtual, ou é por telefone, ou é por uma reunião como essa que nós estamos fazendo em plataforma digital, então teve mais dificuldade, né? E aí os advogados, inclusive, têm reclamado cotidianamente desta dificuldade. Só que na arbitragem, mesmo independente da existência da pandemia, sempre foi muito mais difícil, porque enquanto o advogado sabe onde encontrar, ou sabia onde encontrar o juiz nesse formato físico do processo público, e ele se dirigia a esse local, e, se fosse o caso, sentava lá no corredor do edifício, aguardava até o juiz ter a disponibilidade para poder recebê-lo e conversar. E no caso da arbitragem, pela natureza da atividade dos árbitros, que não tem uma vinculação permanente com as instituições de arbitragem, que não tem uma estrutura de trabalho física naquele local, não tem um gabinete, e, obviamente, que acaba tendo muito mais dificuldade desse acesso. E os árbitros, por sua vez, também muito preocupados e melindrosos do que poderiam fazer que pudesse ser percebido como um movimento não muito adequado, já que não existia no desenho do procedimento, nas regras dos regulamentos das instituições de arbitragem, nenhum espaço previsto, uma previsão de como ele poderia proceder a isso. E claro, existia um impulso da advocacia em fazer isso, porque ela está já acostumada a incluir isso como parte do seu trabalho, de despachar, né, como se fala, com o julgador do caso. Então, ele já incluía isso como parte e tentava transpor dentro da arbitragem um movimento semelhante, mas encontrava e encontra, efetivamente, muita dificuldade, muita resistência, falta de qualquer previsão expressa, normativa em relação a tudo isso, e óbvio que essa dificuldade acentuada acabava representando uma sensação de um pouco de cerceamento, uma sensação de perda, a perda de que, olha, lá no processo público, ou seja, que tem toda a sua burocracia, toda a sua formalidade, eu consigo fazer isso. E aqui na arbitragem, eu tenho muito mais dificuldade de fazer. O que se esperava que, em um modelo que deveria ser mais simples, que deveria ser mais ágil, um modelo em que entregará uma sentença da qual não se poderá recorrer, esperava-se que todo e o máximo acesso, até mais do que se franquearia no processo público, se pudesse oportunizar, e acaba que os advogados, nesse ambiente da arbitragem, encontram essa dificuldade de não conseguir falar, de não conseguir acesso, não sabe com quem falar, como fazer, e fica, às vezes, arriscando ir no escritório pessoal do advogado, escritório profissional do advogado que é árbitro, ou do profissional que é árbitro,
de uma forma assim que não é irregular, porque não tem nada que diga que seja efetivamente irregular, mas de uma maneira informal e que dá muito mais aso, muito mais espaço para uma atitude que não seja ética e proba, porque está indo quase como se fosse na escuridão, na clandestinidade, fazer esse movimento. Então, era absolutamente imperativo, necessário, que a arbitragem se torne cada vez mais receptiva à advocacia, mais aberta às partes, e que dê exatamente esse sentido, de que ela pode ser mesmo mais ágil, deve ser mais simples e, naturalmente, deve ampliar ao extremo todas as oportunidades do exercício da defesa. Então, não deve ter perdas sensíveis em relação ao movimento do exercício de defesa e do exercício da atividade da advocacia que se tem no Poder Judiciário, não deve sentir perda nenhuma ao transpor para a arbitragem. Aliás, isso também é um elemento até estratégico de crescimento da arbitragem. Na medida que os advogados não sintam nenhum prejuízo no exercício da sua atividade em desenvolver uma disputa perante a arbitragem, eles cada vez vão se sentir mais confortáveis, encorajados e estimulados a encaminharem os casos, recomendarem aos seus clientes a previsão da utilização da arbitragem e encaminhar esses casos para disputa por arbitragem. Na medida que eles se sentam privados de prerrogativas, de direitos, de dificuldades do exercício da sua missão, eles ficam receosos se realmente aquele caminho é, de fato, o melhor caminho para que eles possam exercer bem a sua atividade. Então, a resolução vem reconhecendo se o Estatuto dos Advogados tem como um direito inequívoco de acesso aos julgadores, se os julgadores, no plano da arbitragem, os árbitros, não têm um local de trabalho fixo, vinculado à instituição de arbitragem, então nada mais razoável do que criar algum tipo de tutela, lançando luz a essa questão, criando um mínimo de regulação para viabilizar o respeito à prerrogativa da advocacia, para viabilizar a plenitude do exercício da defesa, para viabilizar a sensação de que a arbitragem não lhe restringe direitos, ao contrário, lhe amplia direitos. E para a própria arbitragem ter todas as possibilidades colocadas na mesa à disposição das partes e dos advogados para que possam contribuir com os árbitros, que, na verdade, querem ter total entendimento do caso, pleno discernimento sobre tudo, para que possam formar com tranquilidade, segurança e consistência as suas convicções e, assim, decidirem da forma mais feliz possível, com o máximo de precisão e acerto nas sentenças que vão emitir. Então, a Resolução 03 vem criando realmente a oportunidade de acesso unilateral das partes aos árbitros, porque não acreditamos que seja, de fato, transformar esse encontro, que é praxe da advocacia, de despachar com o magistrado, em encontro que tem que ser uma audiência. Mas, evidentemente, que encontrar um espaço onde isso possa ser exercido com toda a ética e probidade, e, ao mesmo tempo, sempre oportunizando o tratamento isonômico à outra parte, isso parece salutar para que o processo caminhe da melhor maneira possível, para que o árbitro colha todos os elementos que são úteis e importantes para formar a sua convicção, para que as partes se sintam totalmente amparadas em um procedimento que maximizou totalmente o exercício da defesa, e os advogados se sintam também confortáveis de saber que estão cumprindo o seu papel à plenitude, não se sintam frustrados de não ter aquela oportunidade que teriam lá no Poder Judiciário, ou que, pelo menos, supostamente teriam lá no Poder Judiciário, porque isso está estabelecido nas leis vigentes, e também é praxe dos tribunais receber os advogados, com algumas infelizes exceções, mas é praxe receber os advogados. Então, é isso que traz a Resolução 03, a possibilidade de que a parte que queira esse acesso ao árbitro possa fazer
uma manifestação de interesse. A Câmara, então, faça um meio-campo, já que não existe um prédio onde os atos vão ficar, como é um fórum, como é um tribunal. Então, a Câmara vai fazer essa intermediação de organizar, chamar o árbitro. O árbitro, claro, também terá a sua liberdade de dizer se é conveniente, naquele momento ou não, receber o advogado para poder fazer esse tratamento. E aí, criando-se esse movimento e o ambiente virtual para que isso possa acontecer, facilitando, de fato, a vida dos advogados, ajudando os árbitros, também tirando dos árbitros aquela preocupação. Será que eu estou agindo certo? Será que eu não estou agindo? Será que eu posso receber? Será que eu não posso receber? O que eu tenho que fazer? A ausência total de regramento sobre isso criava uma sensação ruim para os árbitros, um desconforto para os árbitros de como proceder a isso. E inclusive, um tratamento totalmente, eu diria assim, um tratamento diferente de um caso para outro, a depender dos árbitros. Então, em um caso, os árbitros entendem que tranquilo, vamos receber, no outro, os árbitros entendem que não, se sentem desconfortáveis com isso, ou então um advogado se sentia preocupado se ele poderia procurar o árbitro para conversar, e o outro advogado mais impulsivo ia e procurava, então acabava não tendo uma dualidade de tratamento, porque dependia muito também da característica de cada advogado no exercício da sua atividade, e aí isso ficava um tratamento não isonômico, um desconforto para os árbitros saber se podiam fazer, se não podiam fazer, se estavam ultrapassando o limite da ética ao fazer esse movimento. Então, era necessário realmente ter um regramento, e a Resolução 03 vem com essa pretensão. Óbvio que é uma experiência inicial, que poderá sofrer ajustes e aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Evidentemente que isso também deve ser exercitado com parcimônia pela própria advocacia, para não achar que esse é um encontro corriqueiro que vai fazer toda hora com aquele que vai arbitrar o conflito. Ele deve selecionar um momento em que isso lhe seja particularmente importante, útil e relevante, e também criando limites éticos do que se pode efetivamente falar, do que se deve propriamente evitar para não ter uma transposição das regras éticas, né, e de compliance que se espera disso. Então, com esse movimento e também dando ali limites, o árbitro não pode, nesse despacho, tomar uma decisão sem o contraditório. Então, se quiser tomar algum encaminhamento, a parte vai ter que formalizar ali uma petição, e evidentemente que isso deve ser submetido ao contraditório e depois o árbitro tomar a decisão. Então, não é para nesse momento ele tomar decisões, mas é para ouvir, né? Dar o espaço necessário que os advogados e as respectivas partes desejam. E, ao mesmo tempo, em fazendo isso, para um lado, oportunizar o outro, caso queira, também um momento de encontro unilateral. Não tem absolutamente nada de irregular nisso, é uma prática absolutamente adequada, que espelha aquilo que já existe como direito dos advogados e que é exercido no Poder Judiciário, mas espelha trazendo para, vamos dizer assim, a formatação da arbitragem, que não tem prédios, que não tem estrutura específica, etc. Então, trazendo para a formatação da arbitragem, por isso se elegeu o ambiente virtual para que isso possa ser feito de uma maneira simples, prática e efetiva, e viabilizando, então, o acesso unilateral para a exposição de argumentos dos advogados perante os árbitros. Então, em síntese, essa é a ideia da Resolução 03. O texto procura prestigiar esses elementos, fundado exatamente em tirar as restrições que a arbitragem hoje acaba apresentando à advocacia, e tentar, dessa forma inovadora, e por isso eu já cumprimento a CBMAI pelo perfil de, primeiro, se aproximar da advocacia,
Esse é um perfil muito importante para a advocacia brasileira e muito importante para a qualidade das próprias arbitragens, porque os advogados podem dar um contributo de grande valor para o aprimoramento da discussão, dos debates e, naturalmente, para se colher os melhores resultados possíveis nas arbitragens. Segundo, além de se aproximar da advocacia, reconhecer à plenitude os direitos e as prerrogativas da advocacia, dando todas as condições para que eles exerçam o seu mistério com total tranquilidade e com plenitude. E terceiro, prestigiar a ideia da ampla defesa e, naturalmente, do amadurecimento ideal, desejável, para que as prolações das decisões arbitrais possam se aproximar o máximo possível da precisão e do acerto, entregando uma resposta às partes que represente a melhor ideia de justiça, sobretudo conscientes de que o árbitro está naquela missão porque gozou da confiança das partes para estar naquele papel. E, segundo, ele entregará uma resposta às partes da qual não se poderá reverter depois. Então, é muita responsabilidade, é muita seriedade envolvida em tudo isso. Então, abrir todos os espaços e oportunidades para que a defesa possa exercer plenamente o seu trabalho é algo de extremo valor e, por isso, também cumprimento a CBMAI pela sensibilidade e pela coragem e ousadia de inovar, porque é muito fácil fazer o que todos os outros grandes players da arbitragem estão fazendo. É uma zona de conforto e de segurança, simplesmente seguir o passo dos grandes players da arbitragem no Brasil e no mundo e fazer exatamente aquilo. Mas a gente só vai aperfeiçoar o procedimento, só vai conquistar cada vez mais a adesão da advocacia ao estímulo do uso da arbitragem, não só nos grandes conflitos, nas grandes disputas, mas também em disputas médias e disputas menores, se de fato abrirmos o espaço para que a advocacia se sinta bem acolhida, confortável e desenvolva o seu trabalho sem restrições. Então, a ousadia de inovar é realmente algo que merece aplausos, e a CBMAI merece esse cumprimento efetivo, porque está dando todo esse prestígio à advocacia, está rompendo, sujeito às críticas. Obviamente que outros podem apresentar críticas, porque qualquer movimento de inovação, alguns vão entender logo de cara o espírito daquele movimento, e outros vão achar que aquilo não é muito adequado, por isso ou por aquilo outro, vão tentar construir objeções à inovação. Isso são as dores de quem quer transformar, melhorar, crescer, evoluir, inovar, e está sujeito a sofrer as críticas, já é uma iniciativa que merece aplausos. E é exatamente isso que a CBMAI está por fazer ao lançar recentemente a Resolução 02, que foi super inovadora em permitir essa entrevista prévia dos candidatos a árbitro, e lançar agora a Resolução 03, que também é inovadora, falando em arbitragem, embora esteja apenas materializando um direito que já está no Estatuto dos Advogados, mas é inovadora em tema de arbitragem, que isso seja realmente regulado, minimamente regulado, porque não quer aqui cercear nada, mas minimamente regulado, só para lançar luz a essa possibilidade. Existe a possibilidade, agora está ofertada a todos os advogados em todos os procedimentos de arbitragem que tramitarem perante a CBMAI. Então, existe a possibilidade. Você agora tem a clareza de que você pode exercer esse papel e vai exercê-lo, observando naturalmente a iniciativa para ter o bom senso, a parcimônia de não abusar do direito de fazer isso nas horas em que se mostre realmente importante e relevante, mas fazer agora também com a tranquilidade para os atos de poderem saber que podem fazer, que não há nada de irregular, seguindo os padrões estabelecidos na regra regulamentar,
e os advogados poderem fazer sem se preocupar, será que eu posso fazer? Se eu fizer isso, eu não vou estar agindo errado? E o outro vai e faz, atropela, porque tem já o impulso de fazer. Então, agora, os dois lados, né, sabem que podem fazer e que é ético, é correto e que tem os limites já definidos nas arestas da regulamentação. Então, fica aqui o meu registro, meu cumprimento, me coloco aqui à disposição de todos que queiram participar. Não sei se o Eduardo tem algum monitoramento lá do que está transmitido ao vivo pela rede social, pelo Facebook. Se tem lá alguém também que queira interagir, participar, me coloco à disposição aqui para a gente tirar qualquer dúvida a esse respeito. Obrigado, Asdrubal. Quero cumprimentar aqui o pessoal lá que está nos assistindo pela rede social, que já deixou alguma mensagem para nós lá, o Zocatelli, nosso amigo lá de Feira de Santana, Reinaldo Faisal, lá do Rio de Janeiro, grande amigo também, em especial as nossas colegas advogadas que estão aqui conosco na sala, a Simone, lá de Vitória, a Cacilda, lá de São Sebastião do Paraíso, a Andréia, nossa colega aqui do Distrito Federal, e deixar aberto o espaço, de fato, para que caso alguém queira fazer alguma manifestação, tirar alguma dúvida, né? E sem provocar, viu, Andréia? Você que já atua em algumas arbitragens conosco, e aí eu vou pegar esse gancho aqui. Antes mesmo, a gente já vinha amadurecendo o lançamento dessa resolução, uma vez que já era um pleito antigo dos advogados em poder conversar de forma informal com os árbitros. E, na verdade, o que nós estamos fazendo hoje é só materializando algo que já era um pleito e que não estava padronizado. Eu acredito que isso deve acontecer em outras arbitragens, em outras instituições, mas que nós resolvemos dar esse passo de regulamentar, de dar transparência aos usuários que procuram o nosso serviço. Então, eu abro a palavra aqui para quem quiser se manifestar, fazer algum comentário, é super sempre bem-vindo, e também da mesma forma que o Asdrubal comentou, e da mesma forma que nós o fizemos na Resolução 2, é algo que vai estar em constante, né, aperfeiçoamento. À medida que a gente vai sentindo as dificuldades, o dia a dia ele vai nos mostrando, né, os melhores caminhos a serem trilhados, principalmente para trazer o maior conforto aos usuários da arbitragem, sobretudo a advocacia. Então, eu abro a palavra para quem quiser fazer uso. Eduardo, na verdade, bom dia, né? Eu queria só cumprimentar a todos e parabenizar a CBMAI, né? Nós que atuamos dentro da CBMAI, nós sabemos que os advogados, nossos colegas, sempre tiveram acesso, né, muito grande, sempre deixamos essa porta aberta para os advogados, a transparência, né, dentro do processo. E esse passo de regulamentar é só mais um grande passo da CBMAI, né? E que vem só corroborar com a transparência e com o sucesso na administração dos processos de arbitragem que nós temos hoje. Então, só queria cumprimentar a todos, especialmente a você, que está sempre à frente e buscando alargar os caminhos, né, para que os usuários, que os nossos clientes sejam sempre muito bem atendidos dentro do processo de arbitragem, enfim, de mediação dentro da CBMAI. Cumprimentar também o Asdrubal, que sempre colaborando e nos acrescentando com seus conhecimentos, e todos os colegas. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Bom,
não temos nenhuma pergunta aqui pelo canal do Facebook, mas, de qualquer forma, aqueles que assistirão depois, que terão acesso não só a essa resolução, mas as demais também, a gente vai estar sempre à disposição para discutir, debater, acrescentar outras questões que sejam importantes na administração das disputas envolvendo mediação e ou arbitragem. E aqui eu já quero também, o Asdrubal, levando em consideração que hoje nós estamos aí celebrando o Dia da Advocacia, dizer que em breve nós vamos também fazer um outro evento lançando, embora já tenha sido assinado, mas lançando um convênio recente que nós assinamos com a OAB do Estado de Alagoas, lá com o nosso querido amigo Aldemar Mota, que preside a comissão e não pôde estar aqui conosco, e que também, em breve, nós vamos fazer algumas atualizações, nós vamos também transmitir aos nossos usuários, à sociedade em geral, algumas alterações no nosso regulamento de arbitragem simplificada ou arbitragem expedita, como também alguns conhecem, principalmente trazendo uma faixa maior para a utilização dentro desses procedimentos, que, inclusive, é uma missão que a CBMAI carrega aí nos 4 rincões do nosso continente, chamado Brasil, que é levar a arbitragem, a boa arbitragem, a todos os cantos do nosso país, principalmente em função do nosso sistema de associações comerciais, que tem mais de 2.000 entidades espalhadas no Brasil. Então, isso é uma missão. Em breve, nós vamos anunciar as datas desses instrumentos e de tantos outros que venham surgir decorrente da experiência acumulada e desse espírito empreendedor de disseminar e de fazer esses métodos chegarem a todas as empresas brasileiras, a todos os usuários, de forma a trazer um conforto. Doutora André, eu vi que ela abriu o microfone. Eduardo, eu não posso deixar de dar um bom dia a você, Asdrubal, as colegas que estão nos prestigiando na sala, Érica Arruda, enfim, e parabenizar muito a CBMAI pela iniciativa, pelo fortalecimento, pela valorização da arbitragem aqui no Distrito Federal, onde eu sou advogada, mas eu sei que em várias regiões, mas aqui no DF a origem da CBMAI realmente foi no sentido de ser a primeira, né, a alavancar a arbitragem no DF, e isso é muito importante. E ela segue esse caminho agora com essa resolução 03, que, como muito bem colocou o Asdrubal, vem para dar uma maior segurança, uma maior transparência, aquilo que é importante, sim, na arbitragem, né? Que é uma interface, esclarecimentos, diálogos entre os advogados, entre as partes e os árbitros. Então, parabéns, Eduardo, parabéns à CBMAI, e que vocês continuem nesse caminho sempre de busca da legalidade, das adequadas regulamentações. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Bom, nós já estamos chegando aqui também no nosso tempo regulamentar, no nosso tempo programado, e eu vou, hoje eu não vou fazer o encerramento, né? Hoje eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo, doutor Asdrubal Júnior, para que ele sim faça o encerramento do nosso evento de hoje, né? E já me despeço parabenizando todos os advogados, todas as advogadas brasileiras que atuam aí arduamente no interesse da justiça, trazendo segurança
principalmente as nossas empresas, e eu não posso deixar de citar as nossas empresas, até por estar dentro de uma entidade de representação empresarial. Então, me despeço aqui, parabenizando a todos os agentes aí do direito, todos os advogados pelo seu dia. Asdrubal. Eduardo, obrigado. Quero também aqui fazer o meu registro de agradecimento às colegas que estão presentes, doutora Andréa, doutora Cacilda, doutora Simone, doutor Eric, e a todos aqueles que estão nos prestigiando também nas redes sociais, na transmissão ao vivo, aqueles que forem assistir esse vídeo posteriormente, a transmissão ao vivo, também me colocar à disposição e a CBMAI para qualquer dúvida acerca da resolução. A resolução estará disponível aí no site da CBMAI. Não sei se já está agora, Eduardo, aí você pode esclarecer, ou se não estiver ainda hoje. Já está. A nossa, na verdade, quando você falava, eu coloquei na transmissão diretamente do portal já publicada. Ótimo, excelente. Então, a resolução está lá disponível, claro, sujeito a contribuições críticas, mas é aquilo que nós comentamos, a ousadia de inovar, de tentar fazer sempre o melhor, fez permitir o lançamento desta resolução e não poderia finalizar sem novamente cumprimentar a advocacia brasileira, as advogadas e os advogados pelo seu dia e dizer que este é um presente à advocacia em maximizar a sua atuação, o prestígio, a sua atuação dentro dos procedimentos de arbitragem. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação. Deixo um beijo no coração de todo mundo e que a gente possa se reencontrar a qualquer momento em novas oportunidades. Muito obrigado, parabéns, Eduardo, mais uma vez pela iniciativa e a CBMAI. Obrigado a todos e até o próximo evento.